Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje a professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Heloísa Machado de Almeida. Coordenadora do programa Supremo em Pauta, Heloísa é mestre em Política Constitucional pela PUC São Paulo e doutora em Direitos Humanos pela USP. Boa noite, Heloísa. Seja muito bem-vinda ao A Notícia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer tê-la conosco, até porque esse ano foi bastante movimentado no judiciário, na política. Essas coisas têm andado de mãos dadas, né? Essa intersecção entre política e justiça o tempo inteiro. O impeachment de Dilma, que foi decidido pelo Congresso, mas com rito ali, supervisionado, avalizado pelo Supremo Tribunal Federal, e depois a Lava Jato também, que já tem marcado pelo menos esses 2 últimos anos da vida pública e política no Brasil, e com a delação da Odebrecht, que deve coroar o ano de 2016 como mais turbulento ainda. Para a senhora, esse ano vai ficar marcado como um ano de avanços ou retrocessos? Olha, esse ano foi absolutamente extraordinário para a política brasileira. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós tivemos uma mudança de presidência no Supremo Tribunal Federal e tivemos o presidente tanto da Câmara dos Deputados como do Senado investigados e réus em ações da Operação Lava Jato. Então, a gente pode falar que esse ano ele não é usual, ele é um ano de crise sistêmica e institucional no Brasil, e os resultados, se serão positivos ou negativos, se as instituições sairão fortalecidas ou enfraquecidas, isso ainda está em aberto, isso ainda depende dos rumos da Operação Lava Jato e de como o Tribunal e o Legislativo vão se portar daqui para frente. Bom, para a gente tentar dividir um pouquinho essas duas coisas, a senhora já escreveu alguns artigos dizendo que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um impeachment sem crime de responsabilidade. Isso quer dizer que o impeachment foi golpe, como alega o PT? Olha, o impeachment na Constituição de 88, ele tem 2 características. Uma dimensão jurídica, onde precisa haver um crime de responsabilidade, e uma dimensão política, deixando para as instâncias de representação o encaminhamento desse julgamento, né? Se você considera que o impeachment tem que ter um pouquinho mais de conteúdo jurídico, você acaba percebendo que esse impeachment teve pouco crime de responsabilidade ou não foi possível caracterizar esses crimes de responsabilidade. Mas isso parece uma interpretação muito subjetiva, né? É uma interpretação subjetiva. O que tem que ter de motivação política e o que tem que ter de motivação jurídica, porque acho que a motivação política está mais do que demonstrada. Exatamente. Perda de governabilidade, de apoio no Congresso, que inviabilizou a presidência da Dilma Rousseff. Agora, essa dimensão jurídica que talvez seja um pouco mais nebulosa. Politicamente, não havia dúvidas que ela havia já perdido as condições de governabilidade, ela não tinha apoio, o Congresso colocou uma pauta-bomba, ela viu uma crise também na opinião pública, as pessoas não queriam mais o governo de Dilma Rousseff, então politicamente não havia nenhuma dúvida de que as condições para o impeachment estavam presentes. A questão é o quanto de exigência na caracterização jurídica você tem que fazer para, querendo ou não, romper um mandato representativo, que é o mandato de presidente da República. Mas a Constituição deixa isso claro? Esse que é um dos problemas. A Constituição deixa isso em aberto e fala que será o Legislativo que deverá definir quais são esses crimes. E aí a gente entra naquela discussão de que a nossa lei de impeachment é de 1950, o nosso Congresso Nacional não produziu uma legislação nova, isso fez com que o Tribunal precisasse interferir e tudo isso tornou esse processo de impeachment questionável pelo seu conteúdo jurídico, se havia ou não ali justa causa para crime de responsabilidade. Mas a senhora usaria essa palavra golpe ou é uma palavra, uma expressão muito forte? Essa é uma expressão muito forte porque ela pressupõe também que nenhuma das instituições de controle foram capazes de fazer jus ou de barrar esse tipo de ruptura democrática, né? O que a gente tem que ter em mente é que o impeachment é um momento de ruptura democrática, de que isso agravou a instabilidade no país, e eu me preocupo que o voto e a vontade eleitoral tenham sido tão facilmente desprezados num processo de impeachment, né? Então, eu que me alinho mais à ideia de que o impeachment tem que ter um conteúdo jurídico mais forte, vejo que ele foi extraordinário e extravagante. Se a gente fosse comparar os 2 períodos, os 2 impeachments que o Brasil viveu nesses últimos 25 anos, o de Collor e o de Dilma, os pressupostos jurídicos, a motivação justificativa jurídica estava mais clara no do ex-presidente Fernando Collor do que no de Dilma? Uma coisa interessante de diferente que tem entre os dois
e inclusive na história do impeachment, por exemplo, nos Estados Unidos, é que às vezes ele acontece como resposta a um grande escândalo. E foi isso que aconteceu no caso do Collor. Né? Fica muito claro. O impeachment vem como uma resposta a um escândalo, assim como foi a discussão de impeachment do Clinton, quando ele teve um caso extraconjugal, ou ainda no caso do Nixon. Né? Aqui no caso brasileiro, a gente percebe o discurso do impeachment uma semana depois do resultado das eleições. Né? E é isso que torna ele um instrumento tão questionável para caçar esse mandato de Dilma Rousseff. Foi um discurso que foi ganhando força, né? Ele não se consumou imediatamente, mas foi um discurso que em alguns momentos ele perdeu força, em outros momentos ele ganhou, até que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, finalmente aceita aquele pedido já no final de 2015. Exatamente. A primeira vez que aparece um deputado, um parlamentar do PSDB, falando em impeachment 5 dias depois do resultado do segundo turno. Isso é tão diferente na eleição dos Estados Unidos, isso eu percebi claramente logo depois do resultado das eleições americanas, que tanto a adversária Hillary Clinton, a democrata, quanto o presidente Obama foram à televisão, vieram a público e fizeram discursos respaldando o resultado da eleição, por mais que não fosse o resultado, obviamente, que eles gostariam, mas dizendo que aquela eleição tinha sido livre, aberta, democrática, que as instituições funcionavam e que, acima de tudo, era preciso respeitar o resultado da eleição, que era claro, apesar de, no resultado dos votos, os votos totais, ela ter quase 1 milhão de votos a mais do que o Donald Trump. Então, essa é uma diferença. Também foi uma eleição muito acirrada, com oposição e situação ganhando ali por uma diferença até pequena de votos no cenário geral, mas há um apego maior às regras eleitorais, porque desprezar uma vontade eleitoral não é pouca coisa, e esse é o meu grande receio no impeachment de Dilma Rousseff. Agora, falando sobre a sua área especificamente, que é o Supremo Tribunal Federal, qual a responsabilidade, o papel do Supremo em todo esse processo de impeachment? Porque a gente viu o Supremo tentando talvez se manter um pouco ao largo. No começo ele até interferiu, definindo o rito do processo de impeachment, né? Isso foi na virada do ano de 2015 para 2016, então ele definiu o rito e depois é como se ele tivesse retirado um pouco de cena, né? Olha, até antes disso, ele invalidou uma decisão do Eduardo Cunha sobre o rito, né? Bem lá atrás, salvo engano, em outubro ou novembro ainda de na criação da 2015, comissão especial do impeachment, né? Até antes dele aceitar o pedido, ele começou a emitir resoluções sobre qual seria o trâmite. E ali você já teve uma primeira suspensão, ele voltou atrás e o Supremo não avançou na discussão. E depois, com a formação da comissão especial e a maneira de eleição dessa comissão, o Supremo interferiu, suspendeu a decisão dele e aí emitiu uma grande decisão regulando todo o processo. Né? Como a gente já mencionou aqui, a lei é de 1950, o Supremo precisou atualizar isso para uma interpretação de acordo com a nossa Constituição, que é de 88. E aí ele definiu, por exemplo, o papel do Senado Federal no impeachment, quais as etapas de defesa que deveriam ser cumpridas, e essa foi a grande e maior decisão do Supremo no processo de impeachment. A senhora acha que vai haver outras? Porque ainda há ações contestando o impeachment, questionando inclusive a justa causa, né, do então advogado da presidente Dilma Rousseff, o Zé Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e da AGU. Há ainda ações nesse sentido no STF. A senhora espera alguma mudança de resultado? Espera que o Supremo venha interferir, julgar o mérito do impeachment? Não, eu não acredito que ele vá interferir no mérito do impeachment. Ele falou muito claramente de que isso estaria a cargo das instâncias representativas, da Câmara e do Senado. O julgamento já foi feito, o vice-presidente Michel Temer já tomou posse, já é o presidente do país. Então, eu não acredito que o Supremo vá rever uma decisão, ele não demonstrou isso em nenhum momento. O grande problema é, será que nós teremos outro impeachment em breve? E isso certamente gerará novas inseguranças jurídicas, novos questionamentos no Supremo, porque continuamos sem uma legislação. Talvez o nosso Congresso nunca imaginou que fosse tão necessário fazer uma legislação sobre impeachment, como a nossa recente história presidencial mostra. Mas, ao mesmo tempo, você não vê nenhuma movimentação no Congresso para atualizar a lei do impeachment? Nenhuma. Então, isso abre um grave precedente para a nossa democracia, na sua visão? Abre, porque... De que o processo de impeachment se torne cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Seja quase como aquele voto de desconfiança do parlamentarismo. Cada vez mais questionável, com uma interferência cada vez maior do judiciário, que não é o local escolhido ali pela Constituição para julgar isso. Então, isso cria uma sensação, de fato, de instabilidade e de insegurança. Não só para quem está acusando e para o cidadão que gostaria de ter governantes responsivos,
motivos, mas também para aquele que ganhou uma eleição e eventualmente pode ser retirado do cargo sem ter muito claro quais seriam os critérios para isso. Se perdeu o apoio político, nesse caso. O Supremo foi omisso ou está sendo omisso em algum momento desse processo do impeachment ou ele está apenas cumprindo o seu papel? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele se manifesta quando é provocado, né? E ele foi bastante provocado no processo de impeachment. Ele recebeu muitas ações, não só da defesa da presidente Dilma Rousseff, da oposição, do PSDB, da sua base aliada. Então, o Supremo foi muito chamado a se pronunciar sobre o impeachment e ele preferiu deixar que o local de julgamento permanecesse na Câmara e no Senado, salvo essa primeira decisão que regulamentou o procedimento de impeachment. O que a gente percebe, por outro lado, é que algumas decisões tomadas não em relação ao impeachment, mas na Operação Lava Jato, tiveram um impacto enorme no desdobramento do impeachment. E aí você pode falar que o Supremo Tribunal Federal teve, sim, uma influência, ao menos no cadeamento desse processo. Eu vou mencionar aqui 3 decisões. A primeira delas, a prisão em flagrante do senador Delcídio do Amaral, né? E aí, uma prisão em flagrante de um senador não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que acontece todo dia. A interpretação dada pelo Supremo não foi uma interpretação também usual, foi uma interpretação diferente, incomum, em relação a crimes permanentes e ao estado de flagrância do senador. Isso, de certa maneira, impulsionou o processo de impeachment que já estava quase adormecido ali no comecinho do ano de 2016, que ninguém imaginava mais que teria espaço. Então, o senador coloca a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula no centro ali coloca no centro da crise e ele era o líder do governo no Senado, né? Então, não é pouca coisa acontecer isso. Na sequência, nós temos a decisão que vem do ministro Gilmar Mendes em relação à posse de Lula enquanto ministro da Casa Civil, impedindo a posse, né? Logo depois da divulgação daqueles áudios pelo juiz Moro, que também muito questionável, e isso implodiu o Brasil ali e tornou quase que irreversível o processo de impeachment, né? As pessoas foram para a rua naquele momento, se imaginava que a Dilma iria renunciar, aquilo gerou, acho que, o último desgaste de um governo que já estava bastante enfraquecido, né? E, por fim, nós tivemos a manutenção de Eduardo Cunha durante todo o procedimento de impeachment na Câmara dos Deputados, né, sendo afastado uma semana depois que o processo foi enviado ao Senado Federal, né? Então, essas 3 decisões mostram como o Supremo, não diretamente em relação ao impeachment, mas na Operação Lava Jato, ou neutralizaram alguns atores, como no caso o Lula, naquela possibilidade dele se tornar ministro, ou deixaram outros atores livres, como foi o Eduardo Cunha até o final do processo de impeachment. O que a senhora está dizendo é que a Justiça, de alguma forma, o Supremo e também o juiz Sérgio Moro deram um empurrãozinho para que o impeachment ganhasse força e acontecesse. Se a gente analisar as decisões da Lava Jato, sim, há uma correlação grande entre o momento e o avanço do processo de impeachment e a interferência do tribunal. Foram decisões políticas? Algumas foram, né? A decisão do ministro Gilmar Mendes, em especial, pode ser considerada uma decisão política, né? Ela é uma decisão absolutamente extraordinária na jurisprudência do tribunal, tanto que na semana seguinte, ou logo depois que o presidente Temer assumiu, entraram com uma ação equivalente para impedir a posse de Romero Jucá como ministro. E o então relator, o ministro Barroso, falou que isso não existia, né, de que não era possível fazer isso. Então, a decisão de Gilmar Mendes suspendendo a posse de Lula, ela pode ser considerada, sim, uma decisão política. Ela é uma decisão que a gente chama monocrática, só o ministro Gilmar Mendes decidiu. Isso não foi levado ao plenário. O fato de Lula sequer ser réu naquela época, né? E também com base em gravações que eram consideradas ilegais. Tem problemas técnicos também do tipo de ação que foi levada. Então, essa é uma decisão que pode ser considerada política. E para quem acompanha a política, fica muito claro, né, em saber que aquele momento, a gente que cobre todos os dias política, foi o momento em que o Lula não assume como ministro da Casa Civil, é o momento em que começa, em que de fato vai ruindo o castelo de cartas do PT e eles perdem qualquer chance de que o governo da presidente Dilma Rousseff desse certo, né? Eu me lembro de conversar com aliados, com parlamentares de outros partidos, inclusive do PMDB, e quando eles souberam da posse de Lula, eles já ficam até um pouco conformados de saber que ele era um articulador político tão hábil, tão habilidoso, que talvez ele conseguisse salvar aquele governo. E quando Lula não assume, aí sim é como se tivesse sido jogada fora a última tentativa de salvar o governo da então presidente Dilma. Professora, o governo de Michel Temer é ilegítimo?
Vamos lá. O governo de Michel Temer, formalmente, não é, se a gente analisar... Porque ele é legal. Exatamente, né? Ele apareceu como vice-presidente na chapa, você teve um processo de afastamento da presidente, formalmente ele assumiu a presidência, então não é ninguém que caiu de paraquedas e assumiu o governo, né? Dentro das regras, aparentemente, ele pode ser considerado legítimo. Mas há muitos elementos e muita razão também para quem diz que esse governo não tem legitimidade, né? E eu acho que o mais... correto desses argumentos é aquele que diz que quando o vice-presidente assume, ele rompe com o programa eleitoral que havia sido eleito, né, com o qual ele havia sido eleito. Embora ele tenha sido eleito na mesma chapa, né? Porque ou ele foi eleito na mesma chapa, né, e ele inclusive assina a mesma proposta de governo, né, que é depois depositada no Tribunal Superior Eleitoral, então ele concorda com aquele plano de governo, e aí ele assume e, de certa maneira, não só assume por ser eventualmente mais competente ou em razão de Dilma ter sido responsabilizada por um crime, mas ele assume e muda aí a vontade das urnas, muda a proposta radicalmente de governo, e isso é um fator de legitimidade, não é? Se a gente pensar qual presidente seria eleito avisando que vai congelar salários de servidores e vai diminuir recursos de saúde e educação, vai ficar difícil, não é? E esse é um fator complicado, porque na prática é o que ele está fazendo. E isso nos traz a uma outra questão importante. A senhora criticou bastante a aprovação já na Câmara dos Deputados, agora está no Senado, da PEC 241, que agora é 55 no Senado, que justamente estabelece um teto, um limite para os gastos de todo o governo, baseados na inflação do ano anterior. A senhora disse que isso fere de morte a Constituição de 88, pelo menos o caráter social da Constituição de 88. Mas até alguns ministros do Supremo, se não me engano, o próprio ministro Barroso já se colocaram a favor dessas regras de austeridade fiscal, argumentando, inclusive, que quando você quebra a responsabilidade, desrespeita a responsabilidade fiscal, você acaba justamente punindo, ferindo, prejudicando os mais pobres. Isso também não é verdade, professora? Olha, o grande problema da PEC 55, agora em trâmite no Senado, é que ela não leva em consideração algumas coisas que são direitos fundamentais, né? Então, quando a gente está falando em educação e saúde, a gente está falando em direito fundamental, em direito fundamental social que tem uma superproteção constitucional. Quando você faz uma emenda e diz que essas duas grandes políticas sociais, que são sobretudo voltadas para as parcelas mais pobres da população, quando essas duas políticas serão congeladas, quando o investimento será congelado, né, você está, de certa maneira, desconsiderando aquilo enquanto um direito, né? E aí você vai ter na minha opinião, uma inegável precarização do SUS e uma inegável precarização do ensino, que já são tão problemáticos e que afetam tanto a nossa população. Não há dúvidas de que você tem que ter responsabilidade fiscal e manter as contas em dia, né? Mas quando a gente olha os gastos, por exemplo, com essas duas políticas, elas representam menos de 8% dos gastos do governo, né? A maior parte dos gastos do governo que estão fora dessa PEC do teto são com a dívida, né? Os juros da dívida pública e também com a Previdência, né? Então, que é a próxima reforma na fila. Que parece que será a próxima reforma na fila, né? Então, quando você coloca esses dois direitos como se fosse qualquer outra coisa, você está, sim, ferindo de morte a Constituição e você está desconstruindo um Estado social que é muito necessário ainda no país, dado o altíssimo grau de desigualdade que a gente tem. Agora, antes até da reforma da Previdência, o Congresso está às voltas, está preocupado com outra questão, que é anistia o Caixa 2, viu, professor? Principalmente antes que saia essa delação do Odebrecht, está todo mundo morrendo de medo de ter seu nome ali mencionado na extensa delação do Odebrecht, que deve sair nos próximos dias, nas próximas semanas, antes do final do ano, e tentam votar esse projeto de anistia ao Caixa 2. É uma tentativa do governo Temer de abafar a Lava Jato? Qual a repercussão da votação se um projeto como esse passar no Congresso? Olha, o nosso Congresso Nacional, ele já, não de hoje, né? Ele há muito já vem sido criticado por sua falta de legitimidade, né? A população em geral identifica o nosso Congresso como um local pouco confiável, né?
E essa é uma medida que prova o porquê isso acontece, né? Nós temos medidas muito mais autointeressadas e isso acontece não só com o Caixa 2, como também os debates sobre a repatriação de bens e valores, né? Os parlamentares parecem estar mais interessados em se livrarem de acusações do que em representarem interesses legítimos da população. Não é possível afirmar que essa seja uma, de fato, bandeira do governo Temer no Congresso, né? Ainda que... Mas conta com o apoio de ministros, claro, políticos, a gente sabe disso. E claro, e se o presidente... como alega ter, de fato tem poder e maioria no Congresso Nacional, ciente, ao menos, dessa discussão ele está e deveria ter... Não faz nada para barrar a discussão. Deveria ter uma posição muito mais enfática para barrar essa discussão. Mas presidente, porque existe uma parcela dos parlamentares que acreditam que essa lei nem precisaria ser aprovada porque o direito não retroage, né? Como o Caixa 2 não é considerado crime hoje, bastaria criminalizar o Caixa 2 daqui para frente para que isso passasse a valer só para os parlamentares que eventualmente fizessem o Caixa 2, incorressem nesse crime daqui para frente. Mas eles querem anistiar, eles querem deixar muito clara a anistia para os que já praticaram Caixa 2, né? Preocupados com o Odebrecht. E tem uma outra interpretação que também diz que você já tem crimes semelhantes, né, que punem essa prática do de valor não contabilizado de campanha, né? Mas, claro, que a tipificação mais clara desse crime só valeria daqui para frente. O que você tem é consequências que não são só criminais, mas consequências também no âmbito eleitoral, né? E é isso que os parlamentares estão tentando barrar. A senhora acha que há algum risco de abafar a Lava Jato? Porque a gente vê uma mudança nas 10 medidas anticorrupção que foram enviadas, endossadas ali pelo Ministério Público Federal. A gente vê também no Senado andando rápido a tentativa de aprovar a lei de abuso de autoridade. E agora, nas 10 medidas anticorrupção, que já viraram acho que 17, né? Tinha até uma história de punir, de atribuir um crime de responsabilidade a juízes, promotores e procuradores. E essa anistia ao Caixa 2. Há uma tentativa, a senhora vê no Congresso uma tentativa de barrar ou de abafar a Lava Jato? Eu acho que o Congresso sempre teve uma tentativa de barrar a Lava Jato, né? Se a gente recuperar as discussões do primeiro semestre desse ano, a gente vai lembrar das tentativas de impedir as delações e de mudar a legislação anticorrupção, né, relativamente às delações e à colaboração premiada. Então, eu acho que o Congresso, é isso que eu estou falando, né? Ele age para se proteger. Mas agora parece que está botando as asinhas de fora. Ele está mais confortável em fazer isso. Por que isso? Né? Talvez porque o processo de impeachment tenha deixado a sociedade brasileira talvez satisfeita, né, com o combate à corrupção e eles se sintam livres para continuar fazendo a malversação que fazem, por exemplo, nesse caso. Mas tem uma outra coisa importante... Essa era a tese, inclusive, do senador Romero Jucá, né? Que eles queriam que entregasse um bode expiatório ali, a cabeça da presidente Dilma Rousseff, acabar com a sangria, o PT, e que depois... Tem muitas frases aí que já foram ditas em gravações e em colaborações premiadas que indicam que talvez o Ministério Público e o Judiciário estariam concentrando seus esforços apenas no PT e nos seus aliados e deixando outros partidos de fora. A senhora acha isso? Eu acho que a legitimidade da Operação Lava Jato depende dessas duas instituições mostrarem que não. Né? De chegar a outros partidos além do PT. E de todas as apurações, as denúncias serem investigadas. Se é para passar o Brasil a limpo, se é para criar instabilidade política para que isso não mais aconteça, todos que estão envolvidos precisam ser investigados e devidamente responsabilizados. As 10 medidas contra a corrupção, elas são muito problemáticas. Né? Eu acho também que o Ministério Público se aproveitou desse momento de glória e de admiração da população para tentar passar algumas medidas que são muito complicadas, como, por exemplo, o uso de prova ilícita, entre outras coisas. Limitar o habeas corpus, exatamente, né? Ver se você pode entrar com pedido de habeas corpus, o teste de integridade ali do servidor público, né? Tem uma série de medidas problemáticas. Muito problemáticas, né? Você não pode, com base no argumento de combate à corrupção, desprezar direitos fundamentais, assim como você não pode, com base no argumento de ajuste fiscal, ignorar direitos sociais, né? A Constituição exige por um motivo, ela exige para impedir
que essas vontades de maioria, que essas vontades ocasionais, sejam capazes de alterar o que a gente considera a essência da Constituição, que são esses direitos. Só uma última pergunta sobre esse capítulo. A senhora acha que há chance do Congresso conseguir abafar ou barrar a Lava Jato, diminuir o ímpeto da operação? Eu acredito que não. Que ele não tem esses projetos? Que ele não tem a capacidade de fazer isso. Eu não acho que o projeto, por exemplo, que pense na responsabilização de abusos de juízes e promotores seja em si uma coisa ruim, né? Talvez seja o momento, Talvez seja o momento de se discutir isso e de se debater isso, como é que você responde a abusos dessas autoridades. E eu digo mais, eu acho que este projeto de lei, ele é resposta a uma certa inação do Conselho Nacional de Justiça e dos próprios tribunais em punir os seus maus juízes e os seus maus desembargadores. Mas a senhora vê abuso de autoridade acontecendo na Lava Jato agora? Eu acredito que a divulgação dos áudios da conversa de Lula e de Dilma foram bastante questionáveis. Um abuso do juiz Sérgio Moro? Foi um abuso do juiz Sérgio Moro, foi um ato ilegal, foi um ato irresponsável. E que criou uma instabilidade desnecessária. E o ruim, quando faz isso, é que toda operação fica em xeque. E o vazamento das delações? Porque isso também é sempre lembrado pelos políticos, né? Essas delações sempre vazam antes e quando elas são apenas delações, suspeitas, né? Quer dizer, uma parte muito embrionária ainda do processo. Aquela pessoa nem se tornou ré ainda. Exatamente. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que é quem conduz a Operação Lava Jato no Supremo, quando analisa esses erros, não é, judicantes do juiz Sérgio Moro, diz que ele precisa ter muito cuidado, porque isso pode anular a operação toda, né, o que seria um desastre para o país, né? Então, é preciso que os juízes e os promotores e os procuradores federais se mantenham adstritos ao devido processo legal para que você não jogue tudo por alto num momento tão relevante. Professora, as prisões preventivas da Operação Lava Jato foram muito criticadas. Eu gostaria que a gente, já por juristas e advogados, eu gostaria que a gente analisasse algumas delas, talvez as últimas, para saber, na sua opinião, se houve abusos ou se a Operação Lava Jato cometeu excessos nas prisões de Manteiga, Palocci, Eduardo Cunha e agora, mais recentemente, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Olha, vamos lá. A prisão preventiva, ela é uma exceção no ordenamento jurídico brasileiro, né? A pessoa só pode ser presa depois que respondeu a um processo, se defendeu, produziu provas, um juiz julgou, né? Depois que recorreu e esse recurso também foi julgado, né? Então, a prisão antes da condenação, ela é excepcional e tem que ser excepcional. Ela só pode acontecer se a pessoa está destruindo provas ou está ameaçando testemunhas ou eventualmente vai fugir ou continua praticando crimes. Mas ela não parece estar sendo muito excepcional, pois não, é, qual é o problema? Anos. No Brasil, a prisão preventiva não é excepcional, mesmo que a lei assim o diga. Mas não é excepcional ou passou a não ser excepcional? Nunca foi excepcional? Você tem um descompasso entre a atuação do judiciário e o que diz a lei. 30% dos presos no Brasil são preventivos, são provisórios, né? Então, você não pode falar que é aplicada de maneira excepcional. Você tem uma aplicação excessiva, um uso excessivo da prisão preventiva no Brasil. Na Lava Jato, ela está sendo usada? A Operação Lava Jato não foge à regra, né? Assim, se o judiciário usa muito a prisão preventiva, usa também muito na Lava Jato, né? Eu acho que o caso mais gritante foi o caso do Manteiga, que foi... querendo ou não, ele foi preso num hospital e na tarde o juiz revogou a decisão e aí ficou mais questionável ainda, afinal de contas, se revogou nem precisava estar preso, não é? E esses abusos, claro, está todo mundo olhando para a Operação Lava Jato, todo mundo deseja que ela traga bons frutos, né, para o país, que ela de fato crie um novo estándar de como lidar com a coisa pública, mas como está todo mundo olhando, esses erros e esses abusos no uso da prisão preventiva, por exemplo, são questionados e isso não deveria acontecer no país. Não, porque eu fico me perguntando o seguinte, né? A gente tem todas essas prisões preventivas e a gente tenta analisar mesmo como jornalista se elas preenchem todos esses critérios, mas de alguma forma elas atendem aos anseios e aos apelos da sociedade, da população, que ficam felizes ao ver políticos supostamente corruptos atrás das grades. Então, mas é justiça ou justiçamento? Porque é preciso ter uma ideia clara, existe uma fronteira aí
Existe uma fronteira muito clara, né? E essa é uma das razões pelas quais juízes não são eleitos, né? Eles têm que se ater à vontade da lei, não à vontade da maioria. Na sua visão, há necessidade, por exemplo, do Palocci, do Eduardo Cunha, do Sérgio Cabral estarem presos, se atendo única e exclusivamente ao que diz a lei, ao direito? Olha, a decisão de Eduardo Cunha não traz novos elementos, ela se refere a atos praticados em 2005 e comecinho de 2015, né? Então você não tem ali nada que indique essa urgência do uso da prisão preventiva. Porque o Supremo nunca o prendeu, teve essa oportunidade, Exatamente. Esperou até que ele perdesse o mandato e aí passou a batata quente também para as mãos do juiz Sérgio Moro. Ele perdeu Tem gente que diz que o Supremo foi covarde, que aí precisou vir um juiz de primeira instância e agir. Mas não é verdade, né? A outra hipótese pode ser não. O Supremo sabia que não tinha fundamento e não queria, querendo ou não, a colocar sua reputação em xeque numa operação que é tão visada. Mas pelo que a senhora está dizendo, a senhora também não vê fundamento para a prisão preventiva do Eduardo Cunha. Não vejo fundamento para a prisão preventiva do Eduardo Cunha, não vi para o Eduardo Mantega, não vi para o Palocci. E agora o caso do Eduardo Cabral, além de ser, do Sérgio Cabral, além de ser muito questionável, tem também uma fundamentação um pouco heterodoxa, com passagens da Bíblia. Exatamente. Também... O juiz Marcelo Bretas, né, do Rio de Janeiro, citou uma passagem ali do livro de Eclesiastes, da Bíblia. Eu até anotei aqui. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. É um trecho da Bíblia. Pois é, ele não precisa fundamentar na Bíblia, né? Ele tem que fundamentar no direito. Exato. Né? Lei Parece é diferente que ele tá de religião. Confuso aí em qual é a missão que ele tem que cumprir. E isso é uma afronta, enfim, não só pela ideia de laicidade do Estado, como também da fundamentação jurídica. Eu sei que ele usa a Convenção Internacional contra a Corrupção, que fala dessa possibilidade de prisão, não é? Mas fala dessa possibilidade pós-condenação, né? Dos requisitos ali de concessão de liberdade provisória, mas não antes do processo. Então, é uma decisão juridicamente questionável e que traz ainda esse elemento lamentável da crença individual do juiz interferindo numa decisão. A defesa do ex-presidente Lula questionou muito e questiona a isenção do juiz Sérgio Moro para julgar o caso do ex-presidente. A senhora acha que a defesa dele tem razão em fazer isso? Ou a senhora acha que o juiz Sérgio Moro é um juiz isento para julgar o caso do Lula? Toda a ideia de justiça está baseada numa noção de imparcialidade, né? O juiz, ele só decide com base na lei e é por isso que você tem um lado que acusa que não é o juiz e um lado que defende, né? Qualquer coisa que afronte essa imparcialidade, de fato, torna aquele tribunal um tribunal de exceção, né? Eu ressaltei aqui erros do juiz Sérgio Moro, né? A divulgação dos áudios foi um grande erro, as prisões preventivas são usadas de maneira excessiva e abusiva, mas eu não tenho elementos para dizer que ele esteja sendo imparcial na busca das suas condenações. As condenações são bem fundamentadas. As condenações são fundamentadas, as condenações, querendo ou não, têm se mantido na segunda instância. E eu acho que ele está colocado aí à prova, todo mundo analisando as decisões o tempo todo. Bom, então já que a gente entrou nesse assunto, o ex-presidente Lula, ele é réu em 2 processos, um deles na Lava Jato, né, no juiz Sérgio Moro, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, né? Ele é acusado de ser o proprietário oculto daquele apartamento no Guarujá, Sim. que foi reformado pago e reformado pela OAS. Ele já tinha sido tornado réu na Justiça do Distrito Federal por supostamente tentar obstruir a delação, a Lava Jato, na delação do então diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na sua visão, há elementos para a condenação de Lula? A denúncia, e eu analisei apenas a denúncia, né? Eu não tenho acesso ao processo todo. A denúncia de Lula para o juiz Sérgio Moro é uma denúncia muito frágil. Tá? Frágil em que sentido? Você tem essa discussão sobre esse apartamento do Guarujá e, querendo ou não, você não tem nenhuma nova prova, você tem um diz que diz naquela Existem denúncia. Elementos para dizer que o Lula é o real proprietário daquele apartamento em Guarujá? Não, você não tem ainda, né? Ao menos naquele momento da denúncia, você não tinha nada muito forte ali, né? Então, aquela denúncia ela era complicada porque ela trazia o Lula como um grande mentor de um esquema de corrupção do país. O comandante máximo, comandante máximo, onde o PT seria só uma organização criminosa e o exercício da presidência da República seria apenas para proveito próprio.
Essas são acusações muito fortes de serem feitas. Mas elas estão fundamentadas ali naquele organograma? E elas não geraram nenhuma acusação de um crime específico. Então, ele não que era o crime de organização criminosa, de organização criminosa e, eventualmente, de tráfico de influência e de todos os outros crimes que poderiam ser atribuídos a isso. Mas por que o Ministério Público, então, não fez essa denúncia, não acusou por esses crimes? Me parece que não tinha prova e que a ideia ali era, de fato, jogar para a mídia ou fazer uma ideia de que Lula seria um homem pior do que o que eles têm prova de que eventualmente ele seja. Então, pela denúncia, havia pouquíssimos elementos para a condenação, mas o momento do recebimento da denúncia é um momento ainda muito inicial da investigação. Mas havia elementos para o juiz Sérgio Moro receber aquela denúncia? Havia, porque receber a denúncia é começar uma investigação. Não quer dizer nada, só quer dizer que há elementos ali para que a investigação siga adiante. E isso é bom, porque é para isso que serve o processo. Para apurar também. Vai dizer se tem, não tem, para apurar tudo e deixar tudo claro. A senhora acredita numa condenação do ex-presidente Lula? Acha que isso é possível? Eu acho dado que o histórico da Lava Jato? Eu acho que é possível, não é? Querendo ou não, a Lava Jato se mostrou presente nos mais altos escalões do governo. Então, é possível que isso chegue, de fato, numa investigação até o presidente Lula. O que se tem até agora não é capaz de afirmar isso. Né? O fato dele ser presidente e nomear diretores para a Petrobras não significa necessariamente que ele fazia parte daquele esquema. Então, até o momento, parece que tem pouca coisa contra o Lula, mas eu não duvido, eventualmente com novas delações, novas provas e uma investigação mais aprofundada, que isso venha acontecer. Existe uma diferença também, né, professora? Porque eu fico imaginando como provar que o apartamento ou o sítio foram fruto do dinheiro da propina. Não pode ter sido apenas um favor do tipo dessas empreiteiras que se beneficiaram tanto, isso é muito claro, durante o mandato dele, durante a presidência dele. Então, é aquela coisa promíscua que existe no Brasil, aquela confusão entre o público e o privado. Então, deixa eu te retribuir, deixa eu te fazer um agrado, deixa eu te dar um presente. Não quer dizer que seja correto, não é correto, mas é diferente de se falar em corrupção. Na verdade, é diferente, não é de se falar em corrupção, né? Não é a corrupção da Lava Jato, da propina em grandes contratos, mas é um tipo de corrupção também e também seria criminoso, né? A denúncia diz isso, né? Em parte de que ele estaria recebendo favores dessas empreiteiras por ter sido tão generoso nos contratos públicos. Mas, querendo ou não, a gente está falando das 6 maiores empreiteiras do país. Qual outra empreiteira faria essas obras? Não é? Que é o que está em discussão agora com os acordos de leniência. Se elas fecharem as suas operações, acaba o setor de construção, de infraestrutura no país. Né? Então, também não é que empresas pequenas ou que não estavam no cenário foram privilegiadas. Eu acho que as empresas, com o caso agora de Belo Monte, estão mostrando que o cartel era muito mais amplo, de que você tem aí uma investigação que precisa ser feita. O valor das obras no Brasil, de fato, é algo inexplicável se comparado com outros países. Então, acho que vem em bom momento essa atuação do CAD em relação à formação de cartel. E que certamente não é de agora, certamente não começou nesse governo nem no anterior, né? Certamente vem de longa data no Brasil e provavelmente envolve todo o setor público, todas as áreas do setor público. Rapidamente, professora, antes da gente ir para o pinga-fogo, a senhora é a favor do foro privilegiado ou deve haver mudanças? Deve haver mudanças. Eu sou a favor de que exista algum foro privilegiado, né? Porque uma parte das pessoas diz que o foro privilegiado é apenas uma benesse para aquele que está sendo investigado, né? Que vai dizer, olha, ele vai ter um juiz especial, ele vai ter um tribunal especial e isso rompe com uma ideia de igualdade. Mas a gente tem que ter em mente que pessoas muito poderosas podem vir a ter dificuldade de serem investigadas por juízes de primeira instância, né? Então, é preciso que você tenha um tribunal mais parrudo, uma coisa mais fortalecida institucionalmente, para fazer frente, por exemplo, ao presidente do Senado ou à presidência da República, não é? Então, eu sou a favor de uma ideia de foro privilegiado como garantia de aplicação da justiça. Mas para todas essas pessoas... Mas não como está agora, né? Não todos os parlamentares no Supremo Tribunal Federal, ou eventualmente poderia se criar uma vara específica. O ministro Barroso tem mencionado muito isso, manter, querendo ou não, no Supremo apenas as principais figuras da República.
pensar numa forma de julgar os ministros do Supremo, que não seja no próprio Supremo. Então, eu acho que é chegado o momento de fazer esse debate também, porque o tribunal não pode ficar parado julgando só a ação penal, ele tem muitas questões importantes ainda para decidir. Então, vamos lá para o nosso tradicional pinga-fogo. Supremo Tribunal Federal. No centro do debate político brasileiro. Carmen Lúcia. Ainda vai provar a que veio na presidência do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes. Tem se mostrado um ministro muito midiático. Sérgio Moro. Sérgio Moro vai mudar o padrão de combate à corrupção no Brasil, mas se não tiver cuidado, vai colocar a Operação Lava Jato água abaixo. Lava Jato. A Lava Jato é o maior e sem precedentes caso de corrupção no país. É impressionante o volume de dinheiro que foi perdido e desviado nessa operação. Michel Temer. Se aprovar a PEC 55, vai congelar o Brasil por 20 anos. Lula. Provavelmente réu daqui para frente em novas ações e talvez preso. E Dilma. Me parece que ela foi traída, inclusive dentro do PT. Professora, muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco durante esses 40 minutos de entrevista. O prazer foi meu. Muito obrigada. Está sempre convidada a voltar, porque pelo visto a gente vai continuar tendo muito assunto sobre o judiciário no ano que vem. Você também, que está nos assistindo até agora, está convidada a voltar na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até lá. Tchau, tchau.